Abençoados, melhor noite a todos que nos acompanham por esta live, mais uma transmissão que estamos fazendo pelo Facebook e também estamos enviando essa transmissão pelo YouTube. Graça e paz a todos vocês que estão nos acompanhando neste momento, você que está assistindo esse vídeo, nós queremos deixar o nosso abraço a cada um de vocês, cumprimentá-los a cada um com a graça e a paz do Cristo ressuscitados, amém? Estamos felizes, contentes, alegres por estarmos debaixo dessa graça maravilhosa que nos cobre, que nos veste totalmente. É um privilégio, como eu costumo dizer, a graça é um privilégio para poucos, somente para a igreja do Cristo ressuscitado, amém? Melhor noite a todos. Hoje é 23 de abril, estamos aqui para mais uma live, nesta quinta-feira. Queremos dizer que nós estamos unidos com nossos irmãos em Cristo, lá em Sarapuí, né? Nosso irmão Geraldo Moraes, a sua esposa Jaqueline, Miguel, toda a turma lá, toda a tropa, todo o ajuntamento da Igreja de Cristo lá. Nós queremos deixar um forte abraço a cada um dos irmãos lá em Sarapuí. É um privilégio, é um prazer estarmos unidos no mesmo espírito, vivendo essa graça maravilhosa, amém? E queremos deixar também um abraço a todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando aqui em Belo Horizonte por essa live, visto que não estamos tendo reuniões presenciais até o momento, né? Mas em breve isso retornará ao normal. Queremos deixar também um abraço a todos os nossos irmãos daqui de Belo Horizonte, toda a região metropolitana e todo o Brasil afora, né, e o mundo afora, porque Deus Ele tem levantado a igreja dele para viver esta graça maravilhosa, né? Chega de engano, chega de legalismo, chega de sufocar a igreja de Cristo, né? É hora da igreja de Cristo viver a liberdade da graça de Cristo e não mais a prisão da lei, amém? Nós vamos iniciar esta live com este tema maravilhoso que o Senhor nos deu. O tema da mensagem nossa nessa noite é buscar a Deus. É uma pergunta, né? Buscar a Deus. A nossa referência está em 1 de Coríntios, capítulo 3, no verso 16. Olha que coisa mais linda. Vocês, apóstolo Paulo, né? Pregando aos coríntios, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Outra pergunta. Então nós vamos fazer uma breve confissão, uma breve oração para estarmos iniciando esta mensagem que o Senhor deixou para nós, que é nada mais, nada menos do que a exposição da graça, da palavra de Deus, explícita na graça de Cristo, na vida do apóstolo Paulo, amém? Pai de amor, muito obrigado por este momento, que esta palavra possa penetrar na junta e na medula, em cada pessoa que estiver ouvindo esta live, este vídeo, que esta palavra possa penetrar, meu Pai, e possa abrir o entendimento, para que essas pessoas que são a igreja de Cristo venham ter olhos iluminados, a mente de Cristo ativada, para ter uma vida saudável com Cristo, uma vida cristã de fato, pura, verdadeira, como eles nunca viveram e como nós temos vivido nesses tempos maravilhosos que o Senhor tem proporcionado a cada um de nós. Amém? Que o Senhor continue falando ao teu coração e nos usando para transmitir esta palavra que é o Evangelho da graça de Cristo para a vida de vocês. Então, mais uma vez, o tema da nossa mensagem é buscar a Deus. Então Paulo falou aos coríntios: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então Paulo estava dizendo: olha, igreja de Coríntios, vocês não sabem que vocês são o santuário, o templo do Senhor, e que o Espírito dele habita em vocês?
você tem aprendido através dessas mensagens que temos falado a cada um de vocês, porque na graça de Cristo, o templo de Deus somos nós. Na graça de Cristo, a casa de Deus, o lugar de habitação, é a igreja dele, e a igreja dele é feita de pessoas, não de paredes. Então esse é o primeiro erro que as ditas igrejas aí fora têm feito. Tratam as quatro paredes como se fosse um templo, como se fosse um lugar de habitação de Deus, e isto é uma mentira, porque em graça Cristo habita em nós. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se Ele habita em vocês, por que buscar a Deus? A grande pergunta que nós podemos fazer neste momento é: como buscar alguém que já está em mim, que já está em você, que já está em nós? Porque a igreja, de fato, ela não tem vivido o Evangelho de Cristo, ela não tem entendido que Ele já está em nós, e que eu não preciso de buscar Ele, porque Ele já habita em mim. Olha a diferença do que é o Evangelho de Cristo. Mas aí fora não tem Evangelho de Cristo, aí fora tem manipulação, aí fora tem o achismo. Eu acho assim, eu penso assim, então é melhor assim. Aí fora tem tudo, menos o Evangelho de Cristo. Porque você tem que fazer a campanha do jejum, mais do não sei o que, da consagração, para você aí ter condição de Deus habitar em você, ou de Deus manifestar em você. Ei, Ele já manifestou. Deus já está em você. Vocês não sabem que vocês são o santuário de Deus, que vocês são a casa de Deus, e que o Espírito dele habita em vocês? Esta é a conclusão do Evangelho, porque na graça é totalmente diferente. Na lei, o cidadão tinha que buscar a Deus. Na lei, o cidadão tinha que buscar a presença de Deus. Aí você já viu essa famosa expressão: hoje eu vou à igreja porque eu vou buscar a presença de Deus. Queridos, abençoados, Ele já está em vocês. Vocês é que não têm desfrutado dele. Vocês têm feito uma falsa busca dele. Por que falsa? Porque Ele já habita em vocês. No novo pacto, na graça, da cruz para cá, Cristo habita na igreja dele. Nós que nascemos após a cruz de Cristo, nós já nascemos com Ele em nós. Nós já nascemos com o Espírito dele dentro do nosso espírito. Que maravilha que é o Evangelho de Cristo, que é a revelação da graça de Cristo, que Paulo estava expondo aos coríntios. Olha o próximo texto lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ele vai falar a mesma coisa. Olha o que Paulo continua dizendo: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são mais de si mesmos? Nós não somos mais de nós, nós somos dele, e ele habita em nós. Então você que é a igreja de Cristo, você que tem esse entendimento, você que tem esta revelação que é a igreja de Cristo, é você já nasceu com Ele em você. Ele já está no seu DNA, Ele já está em você, Ele habita no teu espírito.
essa é a diferença, porque na lei tinha que se pagar preço para buscar a presença de Deus, na lei tinha que se santificar para entrar na presença de Deus, na lei tinha que se fazer o jejum para queimar a carne, para desfazer a carne, para aí você estar propício para a manifestação de Deus. O sumo sacerdote, ele preparava um ano para entrar uma vez no Santo do Santo. Ele entrava uma vez por ano. Você já parou para pensar nisso? Olha que interessante. O sumo sacerdote, ele se preparava um ano para entrar no Santo do Santo, que era um local dentro do templo, aonde Deus habitava, aonde ficava a arca da aliança, o cajado de Moisés. Aí, olha que interessante, ele tinha que entrar com uma corda amarrada na cintura, porque se ele tivesse esquecido de confessar um pecadozinho que fosse, ele morria. Aí o sacerdote ficava do lado de fora da tenda, do lado de fora do véu, e ele andando na corda ali, o sumo sacerdote entrar. Se aquele sumo sacerdote parasse ali e não movimentasse mais, e aquela corda não movesse mais, aquele sacerdote entendia que ele tinha morrido diante da presença de Deus, porque ele tinha esquecido de confessar alguns pecados. Aí aquele sacerdote não podia entrar lá, porque só o sumo sacerdote que entrava. Aí aquele sacerdote, ele puxava com a corda, puxava para tirar aquele sumo sacerdote que havia morrido ali dentro. Por quê? Morreu porque estava em pecado e diante da presença de Deus. Só que na graça é o oposto. Na graça nós já nascemos sem pecado. Nós falamos isso em vídeos abaixo aí no Facebook nosso e no YouTube aí também já tem. Porque na graça nós já nascemos sem pecado. O Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele tirou. A obra dele foi completa. O sumo sacerdote, Jesus Cristo, entrou no Santo do Santo. Quando ele morre, a palavra fala que o véu se rasgou de cima embaixo. Então por que o véu se rasgou? Porque ele, o Deus Todo-Poderoso, deixou de habitar naquele quadrado ali, dentro do templo, no Santo do Santo, para habitar no novo local de habitação, no novo Santo dos Santos, que é a igreja dele, que somos nós, que somos o corpo do Cristo, e ele é o cabeça dessa igreja. Então eu te pergunto mais uma vez, buscar a Deus para quê? Me responde, para que buscar a Deus se ele já está em você? A única coisa que você precisa de fazer é desfrutar da presença dele na tua vida. E você vai entender aqui nessa mensagem que para desfrutar da presença dele manifesta em você, você tem que estar em graça, 100% em graça, sem nada de fermento, sem nada de lei, sem nada de dízimo, sem nada da lei mosaica, porque a lei já foi desfeita lá na cruz. Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo. Então, olha, vamos para o próximo, a próxima sequência, Efésios capítulo 1, no verso 4 e verso 5. Olha o que a palavra, o que o Evangelho da Graça nos revela. Porque Deus nos escolheu nele. Quem escolheu foi quem? Foi quem? Foi Deus. Na graça não existe o aceitar a Jesus. Isso não tem nada, não tem contexto para isso. Na graça. Porque na graça nós entendemos que ele nos escolheu desde antes da criação do mundo,
para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis em sua presença. Por que em sua presença? Porque Ele habita em nós. E por Ele habitar em nós, nós estamos santificados nele. Por Cristo Jesus. Porque a glória é toda dele. Ele não divide a glória dele com ninguém. Nem comigo, nem com você. Então, olha a sequência no verso 5. Em amor, porque foi tudo por amor, porque Ele amou, o amor é dele por nós, e nós retribuímos o nosso amor por Ele, vivendo a graça dele. Não existe outro meio. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo. Ei, você não é ovelha, você é filho. Você é um filho legítimo, adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo. Daqui a pouco você vai entender melhor isso. Conforme o bom propósito da sua vontade. Então Ele te fez filho, Ele te escolheu desde antes de tudo acontecer. E você já nasceu com a identidade dele em você. Você já nasceu com a presença dele em você. Você já nasceu com o Espírito Santo dele habitando em você. Então não precisa de buscar a Deus. Em graça não buscamos a Deus. Em graça vivemos Deus. É totalmente diferente. Não, porque você não está entendendo, pastor. Tem que subir no monte para buscar Deus. Eu vou lá no monte que eu vou buscar Deus. Jesus subiu no monte, então eu vou subir no monte. Ei, isso era uma obra da carne. A lei tinha que se cumprir na carne. Na graça é no Espírito. Na graça, a igreja dele, que é você e eu, nós estamos em Espírito e em verdade. Olha que maravilha, glória a Deus. Estamos em Espírito e em verdade. Essa é a tua identidade, igreja. Esta é a tua identidade. Você está em Espírito e em verdade. Nós somos filhos predestinados, escolhidos por Ele desde antes da fundação do mundo, para desfrutarmos da graça dele. E a graça dele você vai entender daqui a pouco o que é. Eu não vou contar não. Essa é a cereja do bolo. Eu vou deixar a cereja para o final. Vamos lá para Efésios capítulo 2, no verso 11 ao verso 22. Paulo dá mais uma lição aqui para a igreja de Éfeso. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo, por mãos humanas. Paulo está falando para a igreja de Éfeso, presta atenção. Próximo verso. Naquela época, vocês estavam sem Cristo. Paulo estava dirigindo aos gentios. Paulo pregava aos gentios. Então, os gentios, eles eram chamados de incircuncisos pelos judeus, que eram feitos circuncisão. Ou seja, os gentios estavam afastados de Deus. Os gentios não tinham comunhão com Deus. Olha aqui, naquela época, vocês estavam sem Cristo. Paulo falando aos Éfesos. Ele não está falando a você e nem a mim. Entenda o raciocínio. Naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel.
porque os gentios não pertenciam à comunidade de Israel. E hoje tem um monte de gentio aí querendo pertencer à comunidade de Israel. Estão cuspindo na cara de Cristo. Estão dizendo que o sacrifício dele não foi suficiente. Aí precisa de dar o dízimo, precisa de comer o pão com suco para ter comunhão. No novo pacto, a igreja somos nós estamos falando isso aqui. A igreja não é mais o pão com suco, não, acorda. Você que come o pão com suco para ter comunhão, a comunhão na graça já está perfeita. Você já nasceu com Ele. Glória. Ele habita em você. Você é santuário dele. Ah, papai, glória a Deus. Então Paulo falou que eles estavam separados da comunidade de Israel. Quem? Os gentios, sendo estrangeiro quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Continua o próximo verso. Mas, tudo tem um mas agora quando? Na graça. Agora quando? Depois do estar consumado. Agora quando? No novo pacto. Porque as ditas igrejas aí fora precisam de deixar viver o antigo pacto e a começar a viver o novo pacto, que é a graça de Cristo. E a graça de Cristo está revelada nas 14 epístolas de apóstolo Paulo. Nós já falamos sobre isso aqui, é só ver os vídeos abaixo aí. Então Paulo fala, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe. Os gentios estavam longe, mas o que aconteceu? Eles foram aproximados mediante o sangue de Cristo, mediante o sacrifício de Cristo. Mediante o sacrifício de Cristo, eles foram aproximados. Mediante o sacrifício de Cristo, você já nasceu, igreja do século presente, você já nasceu aproximado de Deus. Você já nasceu com Ele habitando em você. Glória a Deus. E Ele habita em toda a sua igreja. Ele não faz acepção de pessoas. Não existe esse negócio na graça de eu estou em pecado, Deus está fora, eu tenho que confessar. Não existe mais pecado no novo pacto, porque pecado, segundo a graça, segundo a Bíblia, é transgredir a lei, e sem lei o pecado está morto. Romanos 7:8, é óbvio, é a lógica mais lógica deste universo. Então Paulo fala, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, mediante o sacrifício. O sacrifício de Cristo foi perfeito ou não foi? Foi. A igreja aí fora que tem dito que não foi perfeito, porque vive como se fossem pecadores, vivem como se Deus não estivesse habitando neles. E eu preciso de ser batizado no Espírito Santo. Ei, meu Deus, abençoado, acorda para a graça de Cristo. Você já nasceu com o Espírito Santo em você. Glória a Deus. Você já nasceu batizado no Espírito Santo. Ele habita em você. Desfruta dessa presença dele. Viva constantemente essa presença. É só isso que você precisa. Não tem que se pagar o preço, fazer o jejum, fazer o voto, subir no monte, se sacrificar para ter a presença de Deus, porque já está perfeito, porque nós somos aproximados. Os gentios lá foram aproximados mediante o sangue de Cristo, e nós que nascemos após tudo isso aqui, já nascemos com Ele habitando em nós. Olha que maravilha. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Olha o próximo verso, que lindo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a
herança, Ele deixou para nós, Ele deixou para os judeus. Você não é judeu, você é gentio. Glória a Deus. Ah, mas tem um batismo, né? Uma ordenança. Não, batismo foi para os judeus. O nosso batismo na graça foi na cruz de Cristo. Romanos 6, 3 a 6. Nós somos batizados lá na cruz de Cristo. Já nascemos batizados, já nascemos selados com o Espírito Santo, o Espírito da verdade que domina vocês neste momento, com esta verdade que está penetrando no coração, na mente, na junta e na medula de cada um de vocês que estão ouvindo agora esta palavra. Glória a Deus. Recebam, vivam a graça de Cristo. Glória. Ele anulou. O objetivo dele, de Cristo, era criar em si mesmo, dos dois povos, gentios e judeus, um novo homem, fazendo o que? A paz. Próximo verso. E reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz. Tudo se deu na cruz. Nós já nascemos reconciliados em Deus, e por estarmos reconciliados em Deus, estamos com Ele habitando em nós. A comunhão já está perfeita. Não existe mais buscar a Deus, existe viver a Deus, existe viver a graça dEle, existe desfrutar da presença gloriosa dEle nas nossas vidas, que se dá somente pela graça. Vocês vão entender daqui a pouco. Então, Ele reconciliou por meio da cruz, pela qual Ele destruiu a inimizade. Próximo verso. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe da paz, aos que estavam perto. Próximo verso. Pois, por meio dele, tanto nós como vocês, temos o quê? Temos o quê? O quê? Acesso. A pergunta que eu te faço: temos ou não temos acesso livre a Ele, ao Pai, por um só Espírito, pelo Espírito Santo que habita na graça, que não habitava na lei, porque o véu não tinha sido rasgado, porque Cristo não tinha morrido ainda. Lembra quando Ele disse para os discípulos que Ele iria? Aí os discípulos se entristeceram e falou: mestre, você vai nos abandonar? Como assim? Não pode. A essa altura do campeonato, aos 40 minutos do segundo tempo, você vai nos abandonar? Aí o que Jesus falou com eles? É necessário que eu vá, para que seja enviado a promessa do Espírito Santo. E qual promessa? É a promessa da graça que ele estava falando. Porque o Espírito Santo, ele é manifestado na graça. E você que se acha que tem o Espírito Santo manifesto em você, se você está vivendo coisas da lei, dízimo, oferta, jejum, pagar o preço, sacrifício, campanha, você está vivendo sem o Espírito Santo ativado em você, porque você está vivendo a lei, você está vivendo a carne. A lei se cumpria na carne, não no Espírito. Por que não se cumpria? Porque o Espírito Santo não habitava na lei. O Espírito Santo veio habitar no novo pacto, na graça. Então continua o próximo verso. Olha que riquíssimo esses detalhes dessa palavra que nós estamos lendo aqui de Efésios. Portanto, vocês já não são, presta atenção, vocês que acham que tem que buscar a Deus, vocês que acham que tem que pagar o preço, vocês que acham que tem que fazer o jejum de Daniel, de Davi, de Moisés, o jejum do Hudson, o jejum do Elias, vocês que acham que tem que pagar o preço na carne, para ter a presença de Deus, olha
família de Deus, vocês são concidadãos, vocês não são mais estrangeiros, nem forasteiros. Agora, vocês que estão vivendo a lei de Moisés, vocês são estrangeiros e forasteiros. Porque era isso, esse é o contexto dessa pregação de Paulo aqui, que ele estava pregando aos Efésios. Então, no novo pacto, nós não somos estrangeiros e nem forasteiros. Por quê? Porque nós somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Olha o próximo verso, verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular. Próximo verso, 21. No qual Cristo é a nossa pedra angular, né? No qual todo o edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário do Senhor. E nós já estamos crescidos, porque aqui era um processo da igreja de Éfeso, porque eles estavam deixando a lei e vivendo a graça. Porque toda a pregação do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, se resume em deixar a lei e viver a graça. Então, no qual todo edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário santo do Senhor. Próximo verso 22. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornar morada de Deus por seu Espírito. E você que me ouve por este vídeo, você já nasceu após a cruz de Cristo. Você já nasceu perfeito. Você já é uma morada de Deus pelo Espírito Santo. Recebam essa verdade e deixem de viver os enganos que vocês têm ouvido por aí. O evangelho que vocês têm ouvido não é o evangelho da graça, não é o evangelho de Cristo, é o evangelho da lei, é o evangelho dos homens. Nós pregamos sobre isso nas últimas pregações. Então vamos lá para Colossenses. Nós vamos fechar aqui com Colossenses, capítulo 1. Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, no verso 24 ao verso 27. Olha que tremendo que Paulo está pregando aqui aos Colossenses, a igreja de Colosso. Agora me alegro em meus sofrimentos. Isso é Paulo dizendo, por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu povo, que é a igreja. Eu queria abrir um parênteses aqui, porque Paulo, ele se esforçou tanto para pregar, para ser um proclamador da graça de Cristo, porque ele recebeu esse evangelho por revelação. Não foi homem nenhum que ensinou ele o evangelho de Cristo, mas foi o próprio Cristo lá no terceiro céu. E ele se empenhou. Olha que interessante como ele fala, agora me alegro em meus sofrimentos por vocês. Paulo estava sofrendo na carne dele, pela igreja de Éfeso. E hoje as ditas igrejas não querem viver no sofrimento, não. Preferem pregar o beabá da lei do que pregar a graça genuína e ser atacado, e ser difamado, e ser chamado de herege, e ser chamado de um monte de palavras que não se podem dizer aqui, porque é assim o que eles falam de nós lá nas redes sociais. Então, Paulo ele falou, eu me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu povo, que é a igreja. Próximo. Dela, olha o que Paulo, como que Paulo se portava pela igreja lá na época dele, a qual ele pregava o evangelho. Dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de
faço dela a minha posição de apresentar, de pregar plenamente a palavra de Deus. Mas tem uma questão aqui. Qual palavra que é? Próximo verso. O mistério, qual palavra que era? O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações. Olha que interessante. Esta palavra de Deus era um mistério que esteve oculto durante várias épocas e várias e centenas de gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Olha que interessante. Qual palavra que Paulo estava pregando aqui, que ele se esforçava para pregar plenamente? A ficha de vocês vão cair daqui a pouco. Vocês vão levar um choque de realidade para vocês que acham que é um outro tipo de evangelho, um outro tipo de palavra. Ah não, Paulo está falando da palavra de Moisés. Não, Paulo está falando da palavra de Elias. Não. Né, Elias? Não. Ah não, Paulo está falando da palavra lá do cego Bartimeu, que tal, do cego não, né, do Zaqueu, que subiu no monte, que subiu na árvore. Ele subiu na árvore para ver Jesus, porque Jesus não habitava nele. Então é essa a palavra que Paulo está dizendo aqui. Presta atenção. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos, a igreja gloriosa de Cristo. Próximo verso. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, desta palavra que Paulo pregava, que é Cristo em vocês. Glória a Deus. A esperança da glória. Papai. Glória a Deus. Qual é a palavra que nós temos que pregar hoje? Cristo em nós, a esperança da glória. Porque no novo pacto, Cristo habita em nós. Que tremendo! Está caindo na ficha aí, abençoado? Abençoado. Você está entendendo? Mente iluminada, olhos iluminados, mente de Cristo ativada agora. Que esta palavra penetre agora o teu interior e cause um abalo sísmico, violento, que vai abalar todas as suas estruturas. Para que tudo que você aprendeu de Cristo, que você achava que estava correto, você vai jogar por terra agora. Você vai falar como Paulo falou: eu considero como estrume tudo que eu sabia, todo o conhecimento que eu tinha, para eu ter Cristo em mim, para eu ter a manifestação dele em mim. Lembra de Zaqueu que eu falei? Ele não tinha que subir na árvore para ver Jesus? No novo pacto não se prega isso. No novo pacto não se prega Zaqueu subindo numa árvore para ver Jesus. Sabe por quê? Porque eu não preciso de subir na árvore para ver Jesus, porque Ele habita em mim. Glória a Deus. Porque Ele habita em você. Aí eu te pergunto de novo: buscar a Deus para quê? Se Ele está em você, Ele habita ou não habita? Ele habita em toda a sua igreja, que são formadas de pessoas, não de paredes, templos, ministérios, a igreja não sei o que, não. Ele habita em nós no novo pacto. Chega de paredes enganosas, fraudulentas, ensinamentos de cães gulosos, de homens que estão defraudando o Evangelho de Cristo e estão jogando aquilo na cara da igreja, estão jogando a lei, o sacrifício, o jejum, a oração, tantas coisas. E a igreja está engolindo aquilo ali como se fosse o melhor alimento do mundo.
E a única palavra que devemos pregar é a graça de Cristo. É Cristo em vocês. Este é o ministério que esteve oculto gerações e gerações. Glória a Deus. O maior desejo do povo judeu era ter Deus habitando neles. Lembra lá Moisés no monte fumegando? Aí quando Deus começou a falar com a congregação de Israel, aí o povo, todo mundo tremeu as bases e falou: não Moisés, vá lá e fala com Deus, porque nós não queremos ouvir a voz dele não, que a gente ficou com medo. Lembra? Mas no decorrer, o que o povo judeu tentava era viver Deus dentro deles. E eles rejeitaram o próprio Cristo quando veio em carne. E ele veio, morreu, ressuscitou no terceiro dia. Hoje ele é espírito, ele não é carne mais, é importante que se fala isso. E ele habita em você, igreja. Amém. Desfruta dessa presença dele em tua vida. Não busque mais a Deus, viva ele. Quantas e quantas vezes eu comi desse reggae, viu? Eu vou para a igreja para buscar a Deus. Oh, meu Pai. Quanta falta de sabedoria, quanta incredulidade havia no meu coração. Mas hoje o véu foi retirado. Amém. Deixa eu te falar, o véu rasgou de cima embaixo. E aquela presença que estava guardada naquele quartinho fechado, está em você hoje, está em mim, está em toda a igreja dele esparramada por essa terra. É isso. Então, qual que era o mistério? Cristo em vocês, a esperança da glória. Glória a Deus. Então, o propósito dessa palavra é que a partir de hoje você possa viver Deus de fato. E só existe um meio de viver este mistério, de viver Cristo em vocês, é somente pela graça. Não existe antiga aliança para se viver Deus, porque na antiga aliança Cristo não estava manifestado neles, dentro deles. Na antiga aliança, Cristo não estava manifestado dentro de Zaqueu. Mas no novo pacto, na nova aliança, Ele está manifestado em você, igreja. É verdade. Em nós. Vivamos a presença de Deus. Desfrutemos diariamente a presença dEle, constantemente, porque Ele habita em vocês. Vocês não precisam de buscá-lo mais, porque vocês, neste momento, acabaram de achar Ele. Glória a Deus. E Ele está dentro de vocês. Então viva esta verdade do Evangelho da graça de Cristo, que esta verdade é Cristo em vocês, a esperança da glória. Desfrutem a cada dia mais dessa verdade, e nós vamos encerrar esta transmissão, esta palavra maravilhosa, gloriosa, que vem dos céus, que veio aqui, ó, da revelação da graça de Cristo, para você e para mim. Viva e desfrute dessa presença constante na tua vida, que é o Espírito dele habitando em vocês. Amém? Até a próxima live. Mais uma vez eu deixo um forte abraço a cada um de vocês. Pastor Lael Azevedo, embaixador de Cristo. Somos irmãos em Cristo e estamos aqui para juntos crescermos na graça e no conhecimento do Cristo ressuscitado. E compartilhe, divulgue as nossas redes sociais aí, IEVBH YouTube, IEVBH Facebook, para que este Evangelho venha alcançar a cada dia mais e mais corações de sedentos que são a Igreja de Cristo. Amém? Forte abraço, até a próxima.